Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Não posso deixar de mencionar aqui, né, antes de começar a mensagem, né, do meu apreço por vocês, a saudade que eu estava sentindo de ver vocês. É muito bacana, né, a gente poder dar uma saída, passear, viajar. Mas, como sempre, né, eu menciono isso, não tem nada melhor do que voltar para casa, né, aquela satisfação gostosa, né, de você ter ido, mas de você ter um lugar para voltar, né, e é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero corrigir até alguns irmãos estavam falando assim, e aí não acabava nunca mais essas férias, né, e, enfim, e nesses 2 últimos domingos, né, eu não estava de férias mais, né, eu estava a trabalho. Há quem conteste isso, mas é verdade, né. Então a gente estava lá participando da reunião do Supremo Concílio e foi uma reunião muito abençoadora, né? A gente aprende muito, a gente tem uma dimensão ali do tamanho da nossa igreja, né, em relação ao país, a seriedade, né, com que a igreja trata os temas e tudo mais. Então foi aí uma semana muito abençoadora, cansativa, é verdade, de muito calor, né, inclusive. E eu estava com saudade do nosso friozinho aqui também. E aí eu voltei para cá e Deus caprichou, né? Chuva, é frio, é tudo junto, né? Então, foi culpa minha, tá bom? Esse clima aí que vocês estão enfrentando hoje. Mas vamos lá. Nós estamos trabalhando aqui há um mês já e a gente tem falado sobre os encontros com Jesus. O Evangelho de João, ele é muito rico em apresentar para a gente pessoas que se encontraram com Jesus, ou melhor, Jesus se encontrando com pessoas. E é tão rico, vasto esse tema, né, que a gente resolveu explorar, né, por mais esse mês ainda, porque a gente tem bastante encontros aqui que são significativos para nós. Eu quero falar sobre um encontro de Jesus que está lá no Evangelho de João, capítulo 5. Se você puder acompanhar a leitura, João, capítulo 5, dos versos 1 ao 9, nós faremos a leitura. Evangelho de João 5, do 1 ao 9, você pode acompanhar a leitura no telão aqui também. Diz assim a palavra do Senhor. E passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos em sua presença, agora que estamos diante da sua palavra, que foi lida, e pedimos que o Senhor abençoe essa exposição, para que possamos, ó Deus, entender, compreender a palavra, compreender as lições, os princípios que o Senhor tem nos ensinado essa noite por meio dessa passagem, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ensine, nos fortaleça, ó Deus, renove as nossas forças, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que poucas experiências são tão difíceis para qualquer ser humano quanto perceber que você chegou no limite das suas forças. A nossa vida é permeada por medos, né? Nós temos medos que se manifestam de diversas formas. Algumas pessoas têm medo de morrer, é o caso aqui de alguém? Alguém tem medo de morrer? Esse é um medo que assola, né, muita gente. Pessoas, às vezes, não têm medo de morrer, mas têm medo que outras pessoas que lhes são queridas morram. Existem pessoas que têm medo do diabo. Alguém aqui tem medo do diabo? Tem pessoas que têm medo de Deus. Tem pessoas que têm medo de outras pessoas. Tem pessoas que têm medo de
casarem. Tem gente que tem medo de não casar. Enfim, medo de animais, medo de insetos e por aí vai. A gente tem medo de muitas coisas. Mas eu acho que um dos grandes medos, né, que batem a porta aí do nosso coração é o medo da impotência. Entendo impotência como você não poder fazer as coisas. Entendo o que você quiser, porque qualquer tipo de impotência é ruim, né, e gera medo nas pessoas. Mas vamos ser honestos. Se sentir paralisado diante de situações da vida, de não poder resolver as situações, de não ter forças, isso é complicado. E a gente olha aqui para esse texto e parece que a gente se identifica em algumas etapas da nossa vida com esse paralítico. Porque há momentos que, a despeito do nosso esforço, a gente não vê a resolução. Às vezes o nosso esforço não resolve o problema. Às vezes a experiência que a gente tem, que a gente acumulou na vida, também não basta. Às vezes os recursos que a gente tinha foram todos aplicados e também se esgotaram. E aí a esperança parece que vai embora. E é justamente nesses momentos que a gente é confrontado e a gente faz aquela pergunta que é bastante humana e que talvez você já fez algumas vezes, ou talvez você está a ponto de fazer, que é aquela: e agora? Quem poderá me ajudar? Quem pode me ajudar? Quem vai me ajudar, já que agora que eu tentei de todas as formas eu não consegui? Será que tem alguém que pode me ajudar? E a gente fala sobre isso porque nós já falamos e repetimos aqui que a gente vive numa cultura que ela idolatra a autossuficiência. Então, a gente é ensinado a acreditar que a gente pode sim vencer qualquer se esforçar, né, que basta a gente empreender o esforço suficiente. Então, se esforce bastante aí que você consegue. Mas a realidade, ela mostra para a gente que existem problemas que a gente não consegue resolver. A vida mostra para a gente que existem dores que a gente não consegue curar, que existem circunstâncias que fogem completamente do nosso controle. Existem enfermidades que assolam a nossa alma, existem crises que às vezes atingem a nossa família, existem culpas e medos que às vezes invadem o nosso coração, o vazio, né, que mostra aqui que a capacidade humana não consegue restaurar e resolver. E a gente está aqui diante de um cenário como esse. João aqui apresenta para a gente um encontro de Jesus com um homem que ele havia vivido quase que 4 décadas, inerte, paralisado. Esse homem está há quase 40 anos, 38 anos para ser exato, ele está paralisado. E durante décadas, e todas essas décadas, a vida dele foi marcada por espera, por frustração, por decepção e por dependência. Espera porque ele estava esperando algo, ele sabia que, em tese, existia uma forma de ele solucionar o seu problema. E ele esperava, então, que esse tanque, que o movimento das águas ali, do tal anjo que descia, era a única esperança que ele tinha. E aí ele esperava chegar esse momento, mas quando chegava esse momento, chegava junto com isso a frustração, porque ele era paralítico, ele não conseguia levantar, andar e se jogar primeiro dentro daquele tanque. E aí ele dependia de que alguém tivesse muita boa vontade e olhasse para ele e falasse: olha, eu tenho a oportunidade de entrar ali e solucionar um problema meu, mas eu vou colocar você na frente. E eu acho que ele prova que isso nunca é uma boa ideia, porque não há essa disposição, né, no coração das pessoas para o benefício do outro, né, abrir mão dos seus próprios desejos, enfim. E aí esse tanque de Betesda aqui representa, né, para esse homem a única esperança dele, porque é isso que o texto ensina para a gente. Mas também simboliza, ao mesmo tempo que simboliza a única esperança, simboliza a decepção. Porque se é ali que ele cura a sua doença, então ele provavelmente não vai ter essa chance. Então ele olha para aquele tanque e ele fala: aqui é a minha esperança, mas ao mesmo tempo, há 38 anos, ele está decepcionado por não conseguir pular dentro daquele tanque.
todos os dias ele tinha que olhar e ver pessoas chegando primeiro que ele, pessoas entrando primeiro que ele, pessoas sendo atendidas antes dele. E aqui o que impressiona nesse texto é o movimento do evangelho, porque esse texto aqui não começa com esse homem concluindo o seguinte: olha, tem esse tanque, ninguém me ajuda, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar Jesus. O texto não fala isso. O texto deixa claro para a gente que é Jesus quem procura esse homem. É Jesus que vem ao encontro desse homem. E o evangelho sempre começa assim. Aliás, essa é a mensagem do evangelho, de que Deus toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. Ele vem encontrar aqueles que não conseguem chegar perto dele. O evangelho é Deus vindo até nós e que a gente nem sabe, na verdade, que precisa procurar Jesus. A nossa esperança, às vezes, também está aí em tanques, né, espalhados pela vida, e a gente precisa, então, que Jesus venha ao nosso encontro. E Jesus, então, chega até esse homem. E esse encontro aqui, então, de Jesus com esse paralítico, ensina para a gente que a nossa maior necessidade, e preste atenção nisso, eu sei que você talvez tenha dilemas, porque é disso que a gente está falando, eu sei que você talvez carrega problemas com você, que você gostaria de ver a solução. Mas esse texto aqui ensina para a gente que a nossa maior necessidade não é ser ajudado em nossas circunstâncias adversas, mas a lição principal aqui é quem nós encontramos diante dessa situação. Não é sobre ser livre de circunstâncias, mas sobre encontrar alguém em meio a essas circunstâncias. Eu gostaria de expor isso em 3 pontos aqui. O primeiro deles é o seguinte: Jesus encontra aqueles que já perderam a esperança. Esse é o primeiro ponto. O versículo 5 diz pra gente: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Gente, quando eu olho isso aqui, 38 anos, não é 38 dias, o que já, em alguns casos, já é muita coisa. Né? A gente tem dificuldade. Quem tem facilidade de esperar as coisas acontecerem aqui? Independente do tempo que passe, assim. Você espera uma resposta, alguém fala assim, depois a gente conversa, depois eu te respondo. Você fica tranquilo? A gente tem dificuldade de esperar, né? Você fala hoje assim, olha, eu vou te dar um... Quando que você vai me dar? Quando que eu vou ganhar? Não, calma aí que vai chegar. Mas quando que vai chegar? Mas está demorando. Mas vai demorar mais de uma semana? Vai demorar... Então a gente é muito ansioso, a gente é imediatista. A gente quer que as coisas aconteçam agora, de preferência. Mas aí eu olho para esse homem aqui, 38 anos, gente. Não é 38 dias, também não é 38 semanas e não é 38 meses também. 38 anos, sabe o que significa isso? Praticamente uma vida inteira. Eu tenho 40 anos. Eu tenho 40. E talvez eu tenha um pouquinho mais também, mas 40 eu tenho. Né? Mas esse um pouquinho para margem de erro aí para frente, não preciso considerar. Mas 40 anos... assim, é a vida inteira, gente. Esse homem passou a vida inteira e aquela enfermidade provavelmente já tinha se tornado a própria identidade dele. Eu tenho quase certeza que ele tinha apelidos ali, né? E eu acredito que o pessoal chamava ele de paralítico, né? O paralítico ali e tal, porque era isso que ele era, né? Aquele homem, ao passar do tempo, a identidade dele tinha se fundido já com essa condição, com essa dificuldade aqui. E mais do que isso, ele provavelmente já tinha se tornado até parte da paisagem social ali. As pessoas saíam pela manhã, passavam e já sabiam que tinha um paralítico ali. E com o passar dos anos, aquele homem se tornou parte da paisagem de tal maneira que ninguém percebia mais eles. Às vezes acontece isso, né? A gente passa em alguns lugares e tem lugares que não mudam, né? A gente anda pelo centro ali às vezes e eu fico lembrando, né, de décadas atrás, e 15 anos, no mesmo lugar lá tem o mesmo mendigo pedindo no sinaleiro, tem o mesmo cara sentado na calçada, né? E assim, aquelas pessoas se tornam parte daquele cenário ali, né? E parece que aquilo já é a sina deles, a identidade deles, e o destino deles é aquilo ali.
E eu imagino que esse paralítico estava nessa mesma condição. A história dele, a história trágica dele, já havia sido reduzida ao seu problema. Então, a história dele é a história de alguém com um problema. E eu sei que existem pessoas hoje vivendo assim também. As pessoas talvez já estão confundindo quem elas são com os problemas que ela tem. Algumas pessoas vivem e elas vivem de tal maneira que elas nem conseguem mais imaginar a vida sem aquele problema. Elas nem conseguem imaginar a sua própria vida sem aquela dor. Não conseguem imaginar a sua vida sem aquele trauma, sem aquela culpa, sem aquele medo, sem aquela ansiedade. E a gente sabe que isso é uma condição, né, do nosso coração, porque o sofrimento prolongado, ele produz algo que é silencioso no nosso coração. Ele diminui a nossa capacidade de esperar. Então, quando a gente sofre por tempo demais, silenciosamente a nossa esperança começa a morrer. E a gente deixa de acreditar que é possível que aquele cenário, que aquela circunstância seja alterada. E aí, quanto maior o tempo da dor, menor parece a possibilidade de haver mudança. Agora, o texto diz aqui que Jesus, versículo 6, diz que Jesus sabia quanto tempo aquele homem estava naquela situação. Isso é interessante, porque toda vez que Jesus se aproxima de alguém, Jesus sabe já quem é aquela pessoa. Vários textos a gente tem isso evidente. Já falamos de alguns encontros que aconteceu isso. Jesus chega perto das pessoas e ele já conhece muito bem a condição, ele já sabe muito bem qual é o problema, ele já sabe todas as coisas. E a respeito de nós não é diferente. Se o Senhor Jesus chamou você, se ele se encontrou com você, é porque ele já conhece a tua vida, ele já sabe os teus problemas. Aliás, Jesus sabe coisas sobre você que talvez nem você mesmo saiba. É por isso que esse encontro é fundamental na nossa vida. E isso significa que Jesus viu aquele homem e Jesus sabia dessa enfermidade, Jesus sabia desse sofrimento. Jesus conhecia a história desse homem. Jesus conhecia também as inúmeras tentativas desse homem de entrar dentro daquele tanque. Jesus conhecia também todas as frustrações de ele nunca conseguir entrar, apesar de querer muito. Jesus conhecia as noites em que aquele homem talvez chorou, lamentou e desistiu. O sofrimento daquele homem nunca passou despercebido de Jesus, assim como o nosso também não. Jesus está vendo. E da mesma forma que Deus conhece a história daquele homem, Deus conhece a história de todos nós. Deus conhece sobre nós. Deus sabe quem nós somos. E a pergunta que esse ponto aqui deixa para a gente refletir é: será que a nossa esperança não está morrendo porque nós estamos olhando mais para o tempo que a gente espera a resposta do que para Deus que está permanentemente conosco? Essa é uma indagação. Porque às vezes a gente começa a desanimar porque a gente fica olhando mais para o tempo que a gente está esperando a resposta e deixa de aproveitar e deixa de perceber quem está do lado de nós. O segundo ponto aqui, Jesus confronta a falsa esperança em soluções humanas. Isso é bem claro no texto, porque João capítulo 5, lá no versículo 6, no final, Jesus faz uma pergunta. Jesus pergunta para um paralítico: queres ser curado? E é muito interessante isso, porque a pergunta soa bastante estranha, né? Você chega para um paralítico, há 38 anos, e você pergunta se ele quer ser curado, né? E aí a gente fica pensando, puxa, mas tá certo essa pergunta? É lógico que ele quer, né? É lógico que ele quer andar. Só que não necessariamente. Às vezes esse camarada ele tem uma demanda que é mais importante para ele, às vezes, do que o fato de voltar a andar. Mas é mais estranho ainda, porque apesar da resposta ser sim, mas esse cara não responde sim. Jesus pergunta, e a pergunta é estranha: você quer ser curado? Mas a resposta dele é mais estranha ainda, porque era só ele ter respondido sim, né? É um diálogo normal entre as pessoas, né? Quer ser curado? Sim, Senhor, eu quero.
Mas aí Jesus pergunta, você quer ser curado? E aí o homem não responde. Qual que é a resposta que ele dá? Não tem ninguém que me coloque no tanque. Essa é a resposta dele. Jesus pergunta, você quer ser curado? E a resposta dele é, ninguém me coloca dentro do tanque. Jesus perguntou aqui sobre a cura, sabe? É a oportunidade, é a pergunta de ouro. Você quer ser curado? E a resposta do cara é sobre um tanque. Mas por que isso? Porque, obviamente, esse homem já não conseguia imaginar outra possibilidade, além daquela que ele já havia construído na sua mente há décadas. Porque o problema dele não era apenas físico somente. Acontece aqui que a esperança dele estava aprisionada dentro daquele método. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que esse está entre chaves, né? Essa parte ali de quando em vez um anjo descia sobre aquele tanque, né, e movia as águas. Isso é uma lenda, tá? Não é verdade. Existia essa lenda e quando a gente olha aqui para o início do texto que a gente leu, a gente vê que não era só o paralítico que estava ali. Era uma espécie de hospital a céu aberto, tinha 5 pavilhões esse lugar aqui, e pessoas enfermas, né, com doenças, com deficiências, estavam por ali o tempo todo. E aí criou-se, então, essa lenda de que um anjo descia ali e curava as pessoas. Existia esse mito. Assim como hoje, nos nossos dias também, né? Tem tantos lugares aí que cura você, não tem? Não tem um monte de coisa que você pode fazer, um monte de recursos que você pode, enfim, utilizar aí para ser curado? Eu não sei se isso é verdade, mas existe muitos lugares que falam isso. Existem muitas propostas dessa ordem. E aí, então, esse tanque aqui de Betesda, né, acabou se tornando uma espécie de ídolo funcional para as pessoas. Porque a esperança de todos os doentes estava naquele tanque. E alguns comentaristas falam que existia era uma espécie de lençol fluvial que tinha naquela parte do tanque embaixo, e aí aquele espaço ele se movia, então às vezes tinha um movimento ali, mas era um movimento natural ali, e dava uma impressão que fazia uma espécie de onda, né? Dava aquela borbulhada assim na água, né? E aí eles acreditavam, e aí surgiu, basta qualquer coisinha diferente para as pessoas já criarem, né, uma história, uma lenda, né, um mito. E aí aquela água dava uma mexida, pronto, aquilo ali é um anjo que está mexendo e quem entrar na água será curado. Então esse tanque aqui acabou virando o ídolo de todo mundo, porque todos acreditavam que aquele tanque tinha poder para curar. E esse homem também acreditava que a sua própria transformação dependia daquele lugar. Por isso que quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Qual é a resposta natural? Eu quero, mas eu preciso entrar dentro do tanque, é o único jeito de eu ser curado. E aí ninguém me coloca lá dentro. E não é verdade que muitas vezes nós também fazemos o mesmo? A gente transfere costumeiramente a nossa esperança. Às vezes a nossa esperança de resolução está lá no tanque da promoção, no emprego. Às vezes está lá no tanque do relacionamento perfeito que a gente vai encontrar. Às vezes a nossa esperança é colocada no tanque do diagnóstico melhor de saúde. Às vezes está lá no tanque da estabilidade financeira. Às vezes está lá numa mudança de lugar, numa mudança de cidade. Às vezes está no tanque do reconhecimento. Se eu mergulhar nesse tanque aqui do reconhecimento, aí meus problemas estão resolvidos. Ou talvez até no tanque da experiência religiosa. E é por isso que muitas pessoas andam de igreja em igreja buscando uma experiência que talvez faça a vida dela tomar um rumo diferente. Talvez ela encontre aquela bênção que ela tanto quer. E nada disso, queridos, é necessariamente errado. Buscar essas coisas não é errado. Mas o grande problema aqui começa quando a gente acredita que a nossa vida ela só vai ter sentido quando essas coisas acontecerem. Da mesma forma que esse paralítico acreditava que a sua vida só ia ser mudada se ele entrasse no tanque. Esses tanques da vida aqui não são um problema, mas se você acreditar que a sua felicidade, que o sentido para a sua vida, que a identidade de quem você é, e as respostas fundamentais virão daqui, você está enganado. Esse vai ser o seu problema. E aí Jesus, então, vai deslocar completamente o foco daquele homem ali. Ele deixa de olhar para o tanque
e agora ele precisa olhar para Jesus, porque Jesus fala com ele. E a pergunta aqui que eu queria deixar desse ponto é a seguinte: será que existe algum tanque de Betesda em sua vida hoje? Será que existe algo em que você está depositando mais a sua esperança hoje do que na suficiência de Cristo? O terceiro ponto é: Jesus faz o impotente caminhar em novidade de vida. Jesus fortalece o fraco. Esse homem é impotente, mas agora, por causa da palavra de Jesus, esse homem vai receber uma força, ele vai receber um poder que ele não tinha visto em lugar nenhum. O versículo 8 diz para a gente que Jesus emite a sentença: levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse homem não tem força para levantar, porque ele é um paralítico. Mas, olha que interessante, a palavra de Jesus, a palavra de Cristo, produziu nesse homem aquilo que o próprio Cristo exigiu. A palavra de Cristo produziu naquele homem a capacidade de responder a Jesus. E esse aqui é o aspecto mais bonito desse milagre que a gente vê acontecendo aqui. Porque Jesus, diferente daquele tanque, Jesus não oferece apenas uma possibilidade de que algo aconteça. Jesus, ele realiza aquilo. Quando Jesus fala, a sua palavra, ela gera o poder para que aquilo seja feito. Quando Cristo ordena que esse homem aqui se levante, essa ordem de Jesus para que ele se levante, cria a capacidade desse homem obedecer. É como que essa ordem fosse dada e Jesus fala, levanta-te, e quando Jesus fala, levanta, parece que o cérebro daquele homem começa a entender, ele começa a emitir sinais, aquela perna que já estava ali morta, torta, aqueles músculos começam a obedecer à palavra de Jesus, aqueles ossos começam a se colocar no lugar. O corpo daquele homem, biologicamente falando, começa a obedecer essa ordem de Jesus. Mas por causa da palavra de Jesus. E essa também é uma verdade do Evangelho para nós. Deus, ele nunca chamou a gente para a gente produzir a nossa própria salvação. Ele nunca disse que a gente vai conseguir fazer isso. Mas ao contrário, a nossa transformação, ela é recebida pela graça dele. Pela graça, Jesus chega perto de nós, e pela graça ele olha para nós que somos como esse paralítico aqui em muitos sentidos da nossa vida, principalmente o espiritual. Ele sabe que a gente não tem condição, ele sabe que a gente não tem capacidade. A nossa capacidade é apenas de se rastejar e de acreditar que um tanque pode resolver o nosso problema. Mas a presença, a graça de Deus e a transformação, ela acontece por causa dele. E aqui, é muito interessante também porque Jesus inverte a lógica daqueles 38 anos, porque Jesus manda que o homem carregue. Ele fala, levanta-te, pega a tua cama e vai embora. Pega o teu leito. E Jesus pede para ele carregar justamente aquilo que carregou ele durante todas essas décadas. Durante 38 anos ele está deitado sobre esse leito. Esse leito leva ele para onde ele precisa ir. Ele precisa se movimentar em cima desse leito, mas agora Jesus fala para ele, é o contrário, agora é você que vai carregar esse leito, pega essa cama aí e vai embora. E esse leito aqui, lógico, era o símbolo dessa limitação dele, né? Mostrava que ele estava limitado, mas agora esse leito se torna símbolo de restauração. Quando eles viam aquele homem deitado naquele leito, eles sabiam, ele é limitado, ele não anda, por isso que ele tem que ficar em cima disso daí. Mas agora esse homem está indo com esse leito embaixo do braço. Isso muda completamente a imagem, né, a figura e a representação desse leito. Esse leito agora é um símbolo de alguém que está restaurado. Aquilo ali antes testemunhava a derrota daquele homem, mas agora é um testemunho da graça de Deus. E, novamente, o Evangelho faz isso com cada um de nós.
porque Cristo, ele não apenas remove as feridas, as mazelas do nosso coração. E talvez muitos de nós estamos aqui, né, feridos, talvez você recentemente foi ferido, talvez alguma coisa machucou o seu coração. A gente traz, né, às vezes, essas feridas que a gente vai acumulando ao longo da vida, de várias decepções, de várias coisas ruins que vão acontecendo. Mas olha que incrível, Jesus, ele não apenas cura a nossa ferida, mas ele transforma essas nossas cicatrizes em testemunhos da misericórdia dele. O ponto aqui é que essas cicatrizes, elas são bênção. Todas essas cicatrizes que às vezes a gente acumula no nosso coração é para a gente lembrar que uma vez a gente foi ferido, mas que pela graça de Deus nós fomos sarados. E essas cicatrizes mostram que na nossa história a gente passou por percalços ruins, mas que Cristo, né, na sua misericórdia, nos fez triunfar, nos fez vencer. É esquisito isso, mas muitas pessoas olham, né, têm orgulho de algumas cicatrizes, né, na sua vida. O apóstolo Paulo, né, fala a respeito das suas cicatrizes, inclusive físicas, né? Ele tinha sido apedrejado, ele tinha apanhado, sido levado às chibatadas romanas, enfim. Então ele olhava para aquelas feridas, para aquelas cicatrizes, e ele tinha orgulho daquilo. Porque aquelas marcas lembravam quem ele era, mas também lembravam quem ele é agora em Cristo. E é a mesma coisa para nós. As coisas ruins, elas não vão deixar de acontecer na nossa vida. Mas saiba que se você encontrou Jesus, essas feridas vão cicatrizar. E elas vão fazer você lembrar da bondade do Senhor e como você passou, né, por essas situações tão difíceis. E a pergunta aqui é, você acha que Deus, ele deseja apenas resolver os seus problemas? Ou ele deseja transformar a sua história? Qual você acha que é o maior interesse de Deus? Você acha que Deus quer apenas resolver, solucionar seus problemas? Ou ele quer transformar a sua história e transformar a sua vida num testemunho da sua graça? Eu concluo aqui, queridos, essa mensagem dizendo que essa história aqui de Betesda não é sobre um paralítico apenas. Essa história do tanque de Betesda é sobre cada um de nós. Porque todos nós sabemos e nós carregamos áreas da nossa vida onde a gente percebe o seguinte: nós somos impotentes também. Tem áreas da nossa vida que nós somos um paralítico também. Todos nós conhecemos a sensação, talvez, de esperar algo por tempo demais. Talvez até hoje você espere uma resposta que parece que não vai chegar nunca. Todos nós temos essa. E a despeito de esperar, você não tem mais nada para fazer. Você não consegue resolver esse problema. Todos em algum momento, a gente faz também a mesma pergunta que esse homem, porque todas as vezes que nós estamos impotentes, esperando algo por tempo demais, e a gente constata que a gente não consegue solucionar esses problemas, nós também fazemos a mesma pergunta: quem pode me ajudar então? Será que alguém pode me pegar e me colocar, por favor, dentro do tanque? A gente tem a mesma necessidade que esse paralítico. E a resposta aqui do Evangelho é clara para nós. E essa noite, eu acho que é isso que Jesus tem para falar para o nosso coração. Que a minha e que a sua esperança não esteja no tanque. Que a nossa esperança não esteja em pessoas, que a nossa esperança não esteja nos recursos, mas que a nossa esperança esteja em Cristo. De um lado tem um tanque, do outro tem Cristo falando. Que a gente olhe também para Jesus, e mais do que olhar para Jesus, que a gente ouça a sua voz. Que a gente escute Ele mandando a gente levantar. O mais extraordinário aqui desse encontro é perceber que Jesus, ele não espera que esse homem dê o primeiro passo. Ele não espera que esse homem tenha a iniciativa. Olha que interessante, Jesus se aproxima desse homem, Jesus faz a pergunta para esse homem, Jesus fala para esse homem, Jesus dá força para esse homem levantar, Jesus restaura a sua vida. E assim também acontece com cada um que se encontra com Jesus. Antes mesmo de a gente conseguir buscar ao Senhor, a sua graça já nos alcançou. E se você está aqui hoje,
Se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Jesus está perto de você. Agora a grande questão é se a gente vai parar, né, para ouvi-lo. Eu gostaria de encerrar aqui com algumas aplicações para a gente praticar. A primeira delas é: reconheça a sua impotência diante de Deus. Enquanto a gente acredita que a gente vai conseguir resolver tudo sozinho, a gente dificilmente vai experimentar a suficiência da graça de Jesus. A gente precisa reconhecer a nossa impotência. A dependência de Deus, ao contrário do que muitos falam, não é um sinal de fraqueza. Dependência não é um sinal de fraqueza. Na verdade, a dependência é o início da fé verdadeira. Segundo lugar, tire a sua esperança dos tanques da vida e coloque em Cristo. E aí, para você fazer isso, pergunte a si mesmo: onde está a sua confiança? No que você confia? Existe alguma expectativa, conquista, relacionamento, recurso, ocupando o lugar que pertence somente ao Senhor? No que você está colocando a sua confiança? Essa é a pergunta. Porque a esperança cristã, ela não está nas circunstâncias e na resolução, mas numa pessoa, na pessoa bendita de Jesus. E por último, caminhe na nova vida que Jesus concedeu a você. Se nós estamos em Cristo, então nova criatura nós somos. E novas criaturas vivem uma nova vida. Jesus, ele não apenas levanta a gente da nossa condição, mas Jesus chama a gente para viver uma vida transformada. Se você vê, depois que Jesus disse para aquele homem: levanta, pega a sua cama e vai embora. Aquele homem levanta, ele é curado e ele vai para a sua casa. Faria algum sentido para você passar no outro dia e ver ele de novo deitado naquela maca, mas curado agora? Faz sentido? Não faz sentido, né? Mas é exatamente isso que é a proposta do Evangelho. Também não faz sentido se você foi salvo por Jesus, se Jesus transformou a sua vida, se ele te tirou daquela condição que você estava, se você já ouviu Jesus falando: ó, levanta, vai e vive essa nova vida agora. Por que você está igual um mendigo? Por que você está igual um paralítico de novo, deitado, esperando e confiando num tanque? Não faz sentido nenhum também. Então, caminhe agora nessa nova vida que você recebeu de Jesus. Assim como esse paralítico carregou o leito que antes carregava ele, né? Você também, eu também, a gente também precisa permitir que Deus transforme as nossas maiores dores, as nossas maiores feridas, também num testemunho da graça dele. A ideia é assim: tem alguma coisa machucando você? Pega essa coisa aí, bota embaixo do seu braço e vai. Caminha, prossegue, continua, porque o Senhor está conosco. A gente precisa dessas marcas, a gente precisa desse encontro com Jesus, dessa experiência, para que isso também sirva de testemunho, para que outros descubram o poder do Evangelho e o poder do Senhor. E, gente, esse é o segredo que esse texto aqui mostra para a gente. Esse homem enfrenta o dilema da impotência. E quando a impotência de alguém encontra o poder de Cristo, o resultado é uma nova história. Que o Senhor fortaleça o nosso coração e que essa nova história seja iniciada também na nossa vida hoje. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez.